grito. Grito de medo de mulher, mas tu já viu um homem com medo? A Bíblia diz que 12 homens deram gritos de terror. Gente, lá no Rio de Janeiro existe um parque chamado... Ele fechou até ali na Barra da Tijuca, do lado ali de um shopping. A minha prima trabalhou nesse parque na inauguração. E ela conseguiu vários tickets para a família toda entrar e a gente foi. Nesse parque, eles... para você ter ideia, os artistas que trabalhavam nesse setor do parque, eles tinham que chegar lá 8 horas da manhã para fazer maquiagem para começar o parque ao meio-dia. Eram 4 horas de maquiagem. Era como se fosse... Era tudo escuro e era de terror. Então você ia andando, ao invés de aparecer um boneco que se levantava com a cara feia, era uma pessoa. Rapaz, de fazer inveja a Hollywood. Hollywood, lá aqui do lado. Para mim agora é assim. Mas eram feios e eram assustadores. Você andava naquele lugar, fingido. Eu achava que ali estava perto do inferno, porque era muito feio. E muito criativo. Gente, entravam 4 pessoas. E um tinha que ser o guia. Então você era o que recebia o primeiro impacto. Gente, repito, era algo fenomenal de fazer o thriller do Michael Jackson, assim, babar um pouquinho de inveja. Gente, era eu, a minha esposa, 2 primas dela. Quem vai na frente? Lá vou eu. E você sabe que quando você está com medo, quando a crise é grande, você tem que pisar devagar. Vai que tem bicho, ele não acorda. E a gente vai lá, ó. A gente finge que vai, ele vem e a gente bota, malandro, fica de oca. Olha, lá pelas tantas já não estava com tanto medo. Mas teve uma hora, num espaço, não me lembro como se fosse hoje, era um corredor. Você olha para o lado de cá preto, você olha para o lado de cá preto, você olha para lá, você não vê luz, você tenta encontrar a saída, já fechou a porta. Está lá uns desse. Mas um camarada com uma foice, ele saiu, ele veio voando numa corda, uma tirolesa que a gente chama, uma corda, e com aquele. E ele vinha para acertar. Era pior do que Pedro. Você sabe qual foi a minha primeira reação? Minha primeira reação. Eu estava aqui, a minha mulher estava agarrada na minha cintura. Eu falei, filha, não aperta mais, porque senão pode sair algo. Eu estou muito. Olha, você vê como é que eu estou corajoso, né? Nem pra cima de mim pra você ter um negócio. Eu falei, não, por favor, só segura a mão aberta. De repente, quando aquele camarada veio com a foice, a minha primeira reação foi... Gente, eu me lembro do momento exato. Eu literalmente fiz isso. Eu saí daqui e empurrei ela para frente. Você aplaude? Não, você... O cara com a foice passou, eu falei, fiquei na hora. Mas posso falar agora? Eu acho que foi uma das poucas, eu já sentei, eu já batizei filho de traficante armado na igreja. Porque lá não é como aqui, assim, aqui a igreja manda, lá no morro não é assim não. Não é assim não. Todo mundo lá sabe disso. Mas eu nunca tive tanto medo quanto naquela brincadeira. E eu vi o quanto eu sou frouxo. Mas sabe o que acontece? Os discípulos, quando estiveram na crise, o modo como Deus encontrou para chegar até a eles, ao invés de ajudar, causou mais. Por que Jesus não chegou na beira da praia e disse assim para o mar: cala-te, silencia-te? Repita comigo. Nas crises da minha família, Deus sempre vai agir. Mas nem sempre do modo que eu quero. Às vezes, Deus utiliza caminhos que eu menos esperava. Não convencionais, extraordinários. Mas Ele vem. Você sabe que houve um homem na Bíblia chamado Jó. A gente só fala de Jó para falar da paciência. Jó perdeu 10 filhos.
Jó perdeu a saúde. A mulher de Jó disse assim: é esse Deus que você serve? E blasfemou contra Deus e pediu para que ele fizesse o mesmo. Os amigos de Jó vieram assim dizer: aqui, está passando isso tudo? Você é o culpado, é teu pecado. Os caras, ao invés de ajudar, jogaram a última pá de cal. Jó perdeu saúde, os filhos, a mulher, os amigos e todos os bens. Jó só não perdeu a confiança em Deus. Diz o último livro, de 42 capítulos esse livro, aproximadamente, que tudo que Jó perdeu foi lhe restituído numa porção dobrada, só porque Jó continuou acreditando. Porque quanto mais a crise familiar e pessoal de Jó crescia, mais firme Jó estava. Eu e você precisamos entender que na pedagogia de Deus, quando Ele utiliza-se de caminhos que eu e você não compreendemos, não significa que não virá a graça da saída da crise e da entrada nele, mas virá de um outro modo. Agora, há algo fantástico. Jesus vem andando, é um fantasma, já é igual comigo. Olha só, quem aqui já quase se afogou? Experiência de afogamento. Gente, é ruim, né? Com as duas filhas ainda é pior ainda, né? Se ainda fosse a sogra, né? A filha não dá, né? Gente, eu um dia, onde é que está a saída? Aprenda uma coisa: se você estiver no meio do oceano e você encontrar um chinelo havaiana boiando, aquele chinelo vai se tornar para você uma obra de resgate que parece até que é o Titanic que está do teu lado. Chegou a solução! E tu se pendura naquele trem ali achando que vai sair. Sabe por quê? Você não tem outra alternativa. Você só tem aquilo, por menor que seja. Quando Jesus chegou, impressionante. Eu não entendo essa pedagogia de Deus de tirar a crise da nossa casa. Ele chegou para os discípulos, encontrou eles gritando de terror, chorando de medo. Jesus chegou! Ah, Jesus era mineiro. Tranquilizai-vos. Essa palavra! Tranquilizai-vos. Acho até que já me aprendeu com ela, né? Tranquilizai-vos. Gente, como falar para uma família? Tranquilizai-vos. Se ela está passando pelo agudo da crise, sou eu. Isso é fantástico. Repita comigo: todas as crises que eu possa passar, pessoalmente, e na minha casa, na minha família, antes de resolver a crise por fora, Deus vai querer tranquilizar o meu homem interior. Antes de resolver o problema que está fora de nós, Ele sempre resolverá o problema que está dentro de nós. Filho, você vai vencer uma crise, vai vir outra. Vai vencer outra, virou uma. Você vai vencer de novo. E outras virão. Por que Jesus não chegou lá dizendo assim: ventania, acabou, hein? Não. Disse para os discípulos: no meio do vendaval, no meio da tempestade, serenidade. No meio da crise, tranquilize-se, eu cheguei. Isso é maravilhoso. Você saber que Deus está do teu lado na hora da maior tempestade. E é suficiente para você, no meio dela, começar a buscar a saída. Porque se ele chega lá, porque tem umas seitas no Rio de Janeiro, que é o seguinte: é instantâneo o negócio, é igual chocolate quente. Não tem uma pedagogia, não. Deus tem que fazer do jeito, do modo e na pressa que a gente determina. Não. Tranquilize-se. Jesus, calma, eu cheguei. A tempestade ainda pode estar aí. Mas quando eu chego, eu te dou forças para olhá-la como você deve olhar. Disse que tinha uma historinha de um elefante bem grande. E ele tinha que atravessar uma ponte de madeira.
E aí ele olhou para a ponte, bichão grande. Aí ele falou, não, eu não vou, eu sou carioca. Antes de atravessar, eu vou ver alguém na minha frente. Aí veio uma onça. A onça foi toda cheia de porra, é uma bonita a onça, né? Bem longe de mim, mas é bonita. Aí vem, andou, atravessou, maravilhoso. Aí olhou, aí veio um rato, um amigo do um camundongozinho, um ratinho, amigo do elefante. Elefante, tá ruim pra tu, hein, cara? Aí, ó, sabe o que te espera? Aí o rato falou assim, olha, elefante, eu vou te ajudar. O rato estava cheio de medo, mas falou, eu vou te ajudar. Eu vou subir nas tuas orelhas aí e nós vamos juntos. Eu vou contigo. Ele entrou ali, ficou aqui fungando no cangote. O elefante botou a primeira pata. A madeira não era a madeira dos carpinteiros aqui de dentro. Não era. E aí, começou a ir devagarinho. E o rato, elefante, bota a outra pata devagar. Você está com o seu peso está excessivo. Aí foi. E o ratinho está lá imponente, preparado para pular na hora de necessidade, né? Mas ele estava lá no cangote do elefante. Quando o elefante chegou, depois de balançar para lá, balançar para cá, quando chegou na terra firme, o rato olhou assim para o elefante. Nossa, eu nunca pensei que eu pudesse, com o meu peso, causar tanto impacto na madeirinha dessa. O elefante olhou para ele, como é que é? Não, viu lá como é que eu atravessei esse negócio fácil? Meu filho, quando a gente está nos ombros de Deus, Ele faz todo o trabalho e nós recebemos a volta olímpica e o troféu junto com Ele. Basta você estar junto com Ele. Você se sente um rato com a força do elefante. Por quê? Porque quando a crise se instala, a alternativa, tem gente que pega um baralho e abre. Qual das alternativas eu tenho? Nós só temos uma: levar Deus para dentro da nossa casa nos dias de crise. Se Ele vem de um modo não convencional, e se Ele vem e diz, tranquilize-se, sou eu. Se primeiro Ele dá o tratamento ao homem, para depois dar tratamento ao problema. Sabe por que você está aqui hoje? Olha, assim, a minha vantagem de estar aqui é única. Eu não conheço vocês. E assim, o meu diabo, tu acha que eu vim lá nos Estados Unidos do Ceará. E tu acha que eu ia chegar aqui e perguntar para o padre, me diz aqui que eu tenho que falar. Já me deram os temas, mas o padre não me deu recado, para dar esse recado aqui, que tem uma meia dúzia aqui. Não. Eu cheguei aqui, eu queria falar da neve. Eu nunca vi. De gente eu estou acostumado. Mas isso me leva a uma boa coisa. Todas as percepções que Deus nos dá, todas as inspirações que Deus nos concede, elas só vêm dele e de mais ninguém. Aqui dentro desse salão hoje, tem alguns homens que eu tenho plena certeza divina que, se não estivessem aqui hoje, não iriam começar 2014 da melhor forma. Precisavam estar aqui. Homens que não têm uma vida diária com Deus. Homens que não têm uma prática da nossa fé tão constante, mas estão felizes porque estão aqui. Impressionante. Estão alegres, porque nunca se imaginaram num dia de retiro feliz. Hoje você está feliz aqui. Para você não tem. Mas não, pode até ter vindo com o peso da cobrança, mas está leve. Sabe por quê? Antes de tratar o problema de fora, que talvez esteja te esperando amanhã no trabalho, Deus está tratando de você hoje, para quando você chegar lá no meio da crise, você saber que Ele é a alternativa. Levá-lo para dentro da sua família, levá-lo para o seu cotidiano, é a certeza de que a crise vai ser desinstalada. E aí a gente olha para essa pedagogia de Deus. Pega a sua Bíblia aí agora e vamos olhar a última frase e aplicá-la na nossa vida familiar. Olha o que diz o versículo 34. Será que alguém pode ler para a gente bem alto? Chegaram a Genezaré. As pessoas... Não, só o 34. Lê de novo para a gente, Sebastião. E tendo atravessado, chegaram a Genezaré. Veja, existia uma rota e um ponto de destino, Genezaré. A tempestade impediu eles de chegarem ao fim? Impediu? Não. Como é que eles conseguiram chegar no meio de tanta crise? Deus chegou junto, gente. Também você, também eu. Deus colocou um barco na nossa casa com filhos, mulher, esposa, para que a gente tivesse uma rota e um destino derradeiro. E Deus, se estiver com você, por maiores que sejam as crises,
maior será a presença de Deus. Eu queria convidar o pessoal da música para ir dedilhando, mas eu queria dividir com vocês algo que é meu. Isso, quando a gente fala dos outros, é fofoca, né? Vou falar da vida alheia, mas eu vou falar um pouco da minha vida. Não falei nada para vocês, vocês não sabem nada de mim. Eu tenho 16 anos de casado. E para que você... É bom sempre a gente frisar, porque o diaconato permanente, ele, eu não sei como é que é o volume dele na igreja aqui, de vocês, mas lá no Rio de Janeiro nós somos 161, a grande maioria casados. Quando a gente casa, para um casal, existe uma pergunta que o padre ou o diácono faz, que revela um dos pilares da sacramentalidade matrimonial. Unitiva, ser uma só carne. Procriativa, crescer e multiplicar. Qual é a maior alegria de um casal que se casa? Qual é a maior expectativa? Não, pode falar mais alto. Os filhos. Comigo não foi diferente. Com a Ana Paula também não foi diferente. Só que nós fomos acompanhados. A igreja tem lá no Rio de Janeiro, no Brasil, um Instituto Pro Família. É da Pastoral da Família. E um casal muito próximo de nós, foram coordenadores de crisma da gente. Eles são do Pro Família. Muito santos, maduros. E a gente ia para a casa deles antes de casar. E lá a gente aprendia um método natural que a igreja chama de Billings para o planejamento familiar. Então, um casal que queria não ter filhos logo no início do casamento, o método Billings ajuda. O casal que deseja ter filhos logo, o método Billings ajuda. E a gente queria o método Billings. Fomos orientados, vamos lá. E a gente usou o método Billings. 1 ano, 2 anos, casamos ela com 24, eu com 27. E o tempo foi passando. Até que a gente foi vendo um silêncio que já não agradava tanto dentro de casa. Papai, quando construiu a minha casa, ele fez 2 quartos. E eu sou filho único. Minha mãe tinha perdido o meu irmão no momento do parto. E a única possibilidade, se o Genival e a Dona Maria do Carmo seriam avós, era de eu aqui. Beleza, sem criança, natural. 97 nós casamos, 98, 99, 2000. 2001 foi Ana Paula. Cheirinho de xixi de neném é bom, né? Chorinho de madrugada, aquele susto da garganta inflamada. Que tal? Começamos a dialogar. Vamos voltar no casal. E fomos pro casal. Só falando de choro de criança. Deus é pedagógico. E aí, fomos lá no casal. Olha, é assim. Precisa desenhar? Não, a gente sabe bem como é que é o negócio. O inverno está chegando, a gente não vai para Tamboril, mas quem sabe por aqui. O inverno lá. E começamos a usar o método do planejamento familiar da igreja para que ela engravidasse. 1 ano e nada. Eu falei, gente, será que o desenho está sendo errado? Sei lá. Fomos lá no casal, o casal amigo, a gente estava sempre junto. Esse negócio aí, eu acho que ela não está fazendo a leitura bem do corpo, que é muito do estudo do corpo feminino. E aí, ela falou, olha, vamos fazer o seguinte, ansiedade é ruim, psicológico atrapalha, a gente acompanha muito jovem. Aí eu falei, então tá bom. 1º de janeiro, suco de maracujina. 3 dias lá nos ardoar na rede, para não ficar estressado. Agora é a hora. E vem o inverno. Coitada da gente. Nada. E aí, você sabe por que Jó perguntou 16 vezes? Existe essa pergunta no livro de Jó. Por quê?
Sabe quantas vezes Deus respondeu o porquê de Jó? Nenhum. A pior oração de uma família, de um casal, não é quando Deus responde, é quando Deus silencia, a gente não sabe por quê. Gente, aí eu falei, não, é Rogério e Derli, o nome do casal. Rogério, não sei, tem alguma coisa errada. Não, vamos dar mais 6 meses de prazo. Tá bom. Nada. Ela veio com uma alternativa. Olha, muitos casais que a gente orienta precisam de um auxílio médico. Rapaz, eu já imaginei aquele homem todo de branco olhando eu nu. Falei, sem chance. Tá gravando isso, gente? De verdade, verdadeiro? Você promete que você não manda pro Rio de Janeiro? Bispo? Não, vamos já sabe. Eu tô falando bispo. Não, só no Facebook. Né? Tá bom. Fui ao médico, urologista. A Ana Paula foi a ginecologista. Que ela já era acompanhada. Não, isso é muito natural. É bom. Médico é um negócio famoso. Meia dúzia de sessão de quimioterapia resolve. Mas, graças a Deus eles têm essa pedagogia para facilitar. Aprendem como lidar com isso. E vamos fazer uma bateria de exames. Pegaram os exames da Ana Paula, o dela saiu até primeiro. Você sabe que a mulher é muito estressada. O exame saiu na quarta, terça-feira de manhã, ela já estava. Que hora que a gente vai lá? Calma, você parece que não conhece o Calma, não adianta. 6 meses Santa Efigênia está resolvido o problema. Vamos lá buscar. Quando ela abriu o resultado do exame, nenhum problema. O meu ainda faltava 2 semanas. Fui lá. Quando eu peguei, levei no médico, o médico disse assim, olha, tem uma pequena disfunção. E eu falei assim, doutor, eu já me olhei nu várias vezes, não tem disfunção nenhuma. Não, ó, é fácil. Eu falei, doutor, eu tenho uma taquicardia. Diz logo, porque pode só tentar curar isso aí. E eu já tenho morrido com essa. Não, olha, você vai tomar uns remédios. Olha, eu não sei, se eu não sei pronunciar termo, imagina o nome daquele remédio. Não sabia. É como se fosse um estimulante hormonal. Eu vou ficar igual aquele Hulk. Não, é tranquilo, tá muito nervoso. Tomei o remédio, volta daqui a 6 meses. O quê? 6 meses para esse negócio ter efeito? Não tem uma pinga melhor? Não resolve? 6 meses? Não, 6 meses. 6 meses volta eu lá. Imponente, carioca, cheio de marra. Aí eu falei, vamos fazer o exame de novo. Faz o exame. Minha esposa não tinha problema nenhum. Fui lá eu. Ele fez o exame. 10 dias você volta aqui, eu vou estar com o exame na mão. O laboratório manda pra cá. E a gente vai ver o resultado desses hormônios. Voltei. É mó barato. Gente, posso dar uma orientação para vocês? Fez o exame, pegou o resultado, não lê! Tu não entende nada daquilo! Está diminuindo! Mas sério, vai diminuir! Você não sabe nada! O que você entende daquilo? Eu dava graças a Deus que o exame ia direto pro médico. Não, deixa que eu vou pegar aquilo. Eu vou chorar só de ver. Tá diminuindo! Tá acabando, secou. Mas era pra isso. Cheguei lá, doutor, rapaz, aquele médico, eu rezo muito por ele, doutor Antônio Bueno. Rezo muito por aquele homem. Ele olhou, sabe qual foi a frase? Foi comigo, eu tenho que lembrar. Sabe qual foi a frase que ele disse? Ainda não foi dessa vez. Mas é interessante como ele deixava sempre um alento de esperança. Ele nunca dizia não foi possível. Ele dizia ainda. Como quem diz, não vamos desistir. Foi beleza. Hormônio não deu certo. Ele disse, agora a gente vai ter que partir para um tratamento um pouco mais